Legal, estamos aqui na sala de imprensa do CT Rei Pelé. O presidente Marcelo Teixeira vai dar aqui um pronunciamento exatamente sobre a negociação do Robinho vindo ao Real Madrid. O presidente Marcelo Teixeira está passando aqui à minha frente e vai começar nesse momento aqui o pronunciamento do presidente do clube. Ele vai falar, dar o seu pronunciamento e depois a imprensa vai fazer perguntas. A Rádio Record de São Paulo está aqui com exclusividade ao vivo, ouvindo o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Ali o Juan está conversando com o presidente e vamos ouvir aqui o presidente santista a respeito da negociação e também da possível... Como é que foi a transação? Vamos ouvir aqui a primeira pergunta. Nós estamos aqui querendo saber aí detalhes sobre essa participação do Robinho na partida de domingo diante do Corinthians e se o Santos realmente vai estar negociando os jogadores, de que forma isso está acontecendo. Nós tivemos um desfecho favorável na madrugada desse sábado. Vínhamos conversando aí durante esse período. Acho que foi fundamental a manifestação do atleta também em voltar a trabalhar e desejar jogar no jogo contra o Corinthians. Isso favoreceu para que nós chegássemos a uma boa conclusão. A boa conclusão foi respeitar os valores que estavam sendo negociados e pretendidos pelo Santos. O valor da multa rescisória, ela praticamente foi a totalidade do contrato que assinamos com o Real Madrid. Fechamos a negociação, portanto, com 50 milhões de dólares, 30%, 60% ao Santos, 30 milhões de dólares livres e 20 milhões de dólares livres ao jogador. Ficou caracterizado também no contrato que este acordo entre o Real Madrid e o atleta seria feito diretamente entre as partes. Mas o mais importante é a segurança no intuito de nós assegurarmos os direitos do Santos Futebol Clube. Presidente, o senhor há pouco tempo dizia que o Robinho só sairia por 50 milhões de dólares para o Santos. O negócio está dizendo que houve um acordo, 30 Santos e 20 no caso o Robinho. Por que o senhor reviu a sua posição e não ficar com 50 milhões de dólares para o Santos? Nós não chegamos a rever, porque a negociação foi exatamente no total dos 50 milhões de dólares. Até porque o Santos tem 60%, o atleta tem 40%. E com certeza foi uma excelente negociação com os valores envolvendo ao Santos Futebol Clube. Nós, quando dizíamos a respeito dos 50 milhões de dólares, também eram referentes à postura que o Real Madrid e o atleta estavam adotando e que vinham adotando nesses últimos tempos. Em nenhum momento houve o recuo por parte do Santos no intuito de não assegurar os 50 milhões, mas sim, após esses últimos dias, de tentar chegar a uma conclusão dessa negociação, que seria favorável de uma maneira a não criar um problema jurídico. E se nós não criamos esse problema jurídico, com certeza já alcançamos também o nosso intuito principal. O intuito de não criar o embate jurídico era exatamente porque nós não queríamos que esse assunto se prorrogasse mais. Nós estávamos tendo dificuldades aí com relacionamento, com relação ao desenvolvimento da equipe, com relação a todos os assuntos relacionados ao Santos no dia a dia, e acredito que nós alcançamos muitas vitórias nessa situação. A primeira delas, no que diz respeito às próprias condições que geralmente eram dadas ou pela imprensa ou pelos clubes, de que desde o ano passado, desde novembro do ano passado, sistematicamente colocavam um atleta em novembro, em dezembro, em janeiro, posteriormente eram após
a Libertadores, posteriormente era após a Copa das Confederações, e o Santos realmente conseguiu fazer com que o seu direito fosse resguardado não só em valores financeiros, como também na própria apresentação do atleta. Permanecerá no Santos até o início do segundo turno. É muito importante para que o Santos conte nesse período de transição com um jogador que já estava acostumado a trabalhar com o grupo, e é um reforço considerável que o Santos tem para o término desta fase da competição e o início do segundo turno, até porque estamos repondo essas condições de peças exigidas pelo nosso grupo. Temos também vitórias conseguidas no intuito não só daquilo que era anunciado, mas principalmente numa questão de que seja um marco para as transações nacionais. Basta agora de dizerem que quando vierem trazer ou negociar atletas brasileiros, esses valores devem ser relacionados aos que estejam praticados no mercado brasileiro. Tenho certeza que a partir desse momento o tratamento que os clubes da Europa darão aos clubes brasileiros e a postura que os clubes brasileiros adotarão com negociações desse nível, envolvendo atletas a nível de seleção brasileira, será outro, e com absoluta convicção acreditamos que nós temos dado passos muito favoráveis para a melhoria das negociações envolvendo atletas no Brasil. E ao mesmo tempo... Bom, Spinelli, está aí a palavra do presidente do Santos. Eu não sei se você ainda quer que a gente continue por aqui, mas o presidente está comentando, e só um detalhe interessante, né, Spinelli? Veja bem, o presidente Marcelo Teixeira, ele comentava aqui que o Robinho só sairia do Santos por 50 milhões de dólares para o Santos. Como ele percebeu que estava tendo muito imbróglio jurídico, ele acabou aceitando os 30 milhões. Isso não quer dizer que foi paga a multa. Pelo que eu entendi aqui, pelo que eu interpretei, o Santos recebe os 30 milhões, o Robinho abre mão dos seus 40% e vai se virar com o Real Madrid lá na frente. Pelo que eu entendi foi isso. O presidente disse que saiu por 50 milhões, o Robinho não foi vendido por 50 milhões. O Robinho terá um acerto com o Real Madrid lá na frente, e o Santos sim recebe os seus 30 milhões de dólares. O presidente continua falando, se você quiser, nós colocaremos aqui a palavra do presidente. O Santos fica com os 30 milhões de dólares e agora o Robinho se vira com o Real Madrid. Agora, pelo tom de voz até do presidente, foi algo bom para o Santos, né? O presidente não está infeliz não com essa negociação. 30 milhões de dólares para o Santos, e o Robinho agora se acerta com o Real Madrid. Ele fica por mais 5 jogos do Santos, né? Pelo que o presidente falou, é isso. Deixa eu mandar aqui pro Aldo. Aldo, por favor. O Robinho joga contra o Corinthians amanhã e joga até que dia? Jogo do Paysandu. É o jogo do Paysandu no final do mês de agosto, o primeiro jogo do segundo turno. Legal, então ele joga o primeiro jogo do segundo turno, que é contra o Paysandu ou Figueirense, não me recordo, o Aldo falou que é Paysandu, e depois ele vai embora para a Espanha, ele vai embora para o Real Madrid. Eu vou falar uma coisa para vocês, Pinelli, que é impressionante. Eu vivo o dia a dia do Santos, mas eu procuro ser o mais profissional possível. O ânimo dos jogadores é outro. O ânimo dos jogadores é outro. Para você ter uma ideia, nesse momento tá todo mundo rindo no meio do gramado. O Robinho acabou de colocar o colete azul, tá brincando com o Bóvio, tá brincando com o Flávio, vai ter o famoso rachão. Eu fiz uma entrevista aqui de mais ou menos uns 5 minutos com o Jorginho, que é o motorista do ônibus Baleia 7. Você precisa de ver a felicidade do Jorginho quando ele viu o Robinho. Ele falou: Odinei, o ânimo do time é outro. Então, é isso. Se vai ganhar ou não, aí só Deus sabe. Mas que o time tem um novo ânimo com o Robinho no elenco, com certeza tem. Ah, não tenha dúvida, até porque o cara joga muito e o Robinho dará. E amanhã, principalmente nesse clássico contra o Corinthians, muito mais possibilidades ao Santos até de obter uma vitória nesse jogo importantíssimo. O canal continua aberto contigo aí na Barra da Santista, Odinei. A qualquer momento você volta com novas informações, sempre em cima do lance, sempre em cima do fato. Valeu, Odinei. Ok. Valeu, Odinei. 10h37 no Record Futebol Clube. Aí a palavra do presidente Marcelo Teixeira, 30 milhões de dólares para o Santos, e agora o Robinho se acerta com o Real Madrid.